Com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família,
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Olá, graça e paz. Pastor Eliton aqui. Queria compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Recebi um estudo precioso da PIB de Marília e queria meditar nesse texto com você. Eu queria compartilhar Hebreus capítulo 10, versículo 37 a 39, perdão. A minha versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler ela para você, eu achei demais preciosa. Pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem que vir. Ele não vai demorar. Todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Essa semana eu fui impactado com uma frase de A.W. Tozer que diz assim: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Nós estamos vivendo uma pandemia em que o mundo está com medo. O mundo está apavorado, o mundo está assustado, as pessoas estão sofrendo por conta desse vírus que está se espalhando sobre a nossa terra. Muitos com receio do que será o amanhã. As pessoas estão com medo. E num mundo e num momento de medo, a igreja precisa se levantar de forma corajosa e cheia de fé. Pensa eu queria fazer umas perguntas para que você pensasse nisso. Olha só. Qual deve ser o nosso comportamento diante de tanto medo? Qual deve ser as nossas atitudes diante de pessoas tão apavoradas e até uma igreja com pessoas apavoradas? Como a gente deve agir nesse momento? Como? Bom, qual é o problema do medo? Eu queria começar pensando com você nisso. O problema do medo. O medo faz a gente querer fugir de Deus. Lembra de Adão? Adão, em Gênesis 3:10, Deus o procura e ele se esconde. E quando Deus pergunta para ele por que ele se escondeu, ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Adão se escondeu. O medo nos faz desistir das promessas de Deus. Você lembra que Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão? E seus filhos, quando saem do Egito, pela liderança de Moisés, estão diante de Canaã. Moisés envia os espias para a terra. Eles vão até lá, olham e inspecionam a terra, trazem os cachos de uva na vara e tudo mais. Mas quando chega 10 homens daqueles 12, inflamam o povo com medo. E o medo se dissipa entre todo o povo. E o povo não avançou sobre a terra prometida porque teve medo. O medo faz com que nós faz com que a gente desista das promessas de Deus. O medo tira você da visão de quem é Deus, de quem é você. E isso faz você se autodiminuir. Lembra, em Israel, falando de Israel ainda, quem era o Deus de Israel? Foi o Deus que passou com eles a pé seco pelo Mar Vermelho. Foi o Deus que tirou eles de uma escravização de 400 anos. Não seria o mesmo Deus que entraria com eles em Canaã? Mas isso faz com que, o medo faz com que as pessoas
não vejam Deus como Ele realmente é. Faz também com que as pessoas se vejam de uma forma negativa. O que eles falaram? A gente vai ser destruído. Nós não podemos entrar nessa terra. O medo faz com que você tenha uma visão errada de Deus. O medo pode te levar à morte física e espiritual. O medo daquele povo, daqueles 10 espias e de todo o povo, fez com que eles andassem em círculos durante 40 anos. E todos eles morreram no deserto por conta do medo de entrar na terra prometida. O medo é o inimigo público número 1 da igreja. Escute isso, o medo é o inimigo público número 1 da igreja. O Senhor deixou escrito na palavra de Deus cerca de 365 vezes: não tenha medo, eu estou contigo. O medo te faz ver fantasmas. E eu me lembro de os discípulos no meio do mar e Jesus caminhando por sobre as águas, e eles gritaram, a Bíblia diz, eles gritaram com medo. Por quê? Eles pensavam que estavam vendo um fantasma. O medo te faz perder a fé e te conduz para a derrota e para afundar. Lembra de Pedro nesse mesmo episódio? Pedro diz: Senhor, se é mesmo o Senhor, manda eu ir ter contigo caminhando sobre as águas. Pedro começou a andar por sobre as águas, mas ele começou a olhar para os lados e teve medo. E isso o fez afundar. O medo pode escravizar as pessoas, levando elas a síndromes de pânico. O medo te faz querer fugir. Na noite que Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram com medo. Então o medo é um problema, ele é o inimigo público número 1 da igreja. Então esse é o problema do medo. O medo é o oposto da fé. E isso é um problema para a igreja. E num mundo com medo, a igreja também não pode ter medo. A igreja tem que se levantar com fé. E aí eu queria meditar também em algo precioso. Por quê? Se a fé é o oposto ao medo, nós precisamos andar por fé. Não é verdade? Então, escolha viver por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra de que Hebreus 11 diz? 11:6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você quer agradar a Deus? Hein? Queremos agradar a Deus como igreja? Então precisamos ter fé. Se queremos agradar a Deus, precisamos ter fé. Então escolha viver por fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Escolha a fé, viver por fé, porque o justo, ele vive pela fé. Hebreus 2:4 diz assim, Romanos 10:38 diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É no meio das grandes crises que surgem grandes homens que agem pela fé. Lembra do texto que a gente mencionou aqui ainda agora, a respeito dos espias? Eram 12. 10 tiveram medo, mas 2 se levantaram com fé. E 2 se levantaram e disseram: o Deus a quem servimos vai fazer com que a gente possua essa terra. Então a fé deles em Deus, a fé deles no que eles viram Deus fazer, e a fé deles no que eles acreditavam no que Deus poderia fazer ainda, fez com que eles se levantassem num tempo de fé. E foram os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Porque tiveram fé. E o justo vive pela fé. Uma igreja justa vive pela fé. Uma igreja vive em fé e fica em paz. Queridos, precisamos nesse momento ter paz para viver. Estamos dentro de confinamentos. Confinamento social é uma coisa complicada. Fiquem em seu confinamento, mas fiquem em paz. A palavra do Senhor diz assim em Isaías 9:6. Escute isso. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não perca a sua paz por causa
enxurradas de notícias sobre o coronavírus. Não perca a sua paz. O Senhor Jesus Cristo nos deixou a sua paz. Ele é a própria paz. Não dê lugar ao medo, não dê lugar ao pânico. Confie no Senhor e viva em paz. Viva em paz. Para concluir, confiando no Senhor nosso Deus, nós estamos seguros. E Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A palavra do Senhor no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor Jesus prometeu em Mateus capítulo 28, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Jesus está a nossa fé e esperança. Em Jesus você pode confiar. E aí? Pensa nesse texto como igreja. Eu tenho algumas perguntas a fazer para a gente meditar como igreja no que a gente conversou aqui hoje. Primeira pergunta. Que igreja que nós somos? Que igreja nós somos hoje? Sabe, é importante nós sabermos a igreja que nós somos. Por quê? Quando nós temos uma identidade, sabemos quem somos, nós sabemos para onde nós estamos indo. Então, se como igreja a gente sabe se como igreja nós sabemos quem somos, nós saberemos para onde estamos indo. Então, que igreja nós somos? Uma igreja medrosa? Que igreja esse tempo precisa? Tudo bem, uma igreja corajosa. Mas o que mais? O que essa coragem nos impulsiona a ser como igreja? Que igreja esse tempo precisa? Que igreja devemos ser hoje? Hoje, agora. Que igreja nós devemos ser? Que igreja eu e você devemos ser hoje? Última pergunta. Que igreja você quer ser? Porque uma coisa é você saber que igreja você deve ser, a teoria. Uma coisa é a teoria. Outra coisa totalmente diferente é a prática. E na prática, eu acredito que encaixa o que você quer. Então, que igreja eu quero ser agora? Se você quer ser, como eu quero ser, uma igreja de fé, no meio de um mundo temeroso, uma igreja corajosa, nós precisamos ter atitudes de fé. E atitudes de fé são atitudes que demonstram o que acreditamos. Nós acreditamos num Deus vivo. Nós acreditamos num Jesus Salvador. Nós acreditamos num Espírito Santo, poderoso, que nos convence de todas as coisas. Que Deus abençoe você. Que possamos ter uma discussão saudável para um crescimento amoroso e saudável. Que possamos ter considerações inteligentes, sábias e guiadas pelo Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Continuem firmes. Não saiam de seus isolamentos sem necessidade. Aguardem comandos do governo, da diretoria e da liderança da sua igreja. Ao que tudo indica, essa semana será mais uma semana de lives. Nós estamos trabalhando para melhorar tudo. Eu acredito que dentro em breve, nosso Deus já está agindo, mudando todo esse cenário. Mas enquanto isso, como igreja, uma igreja de fé, nós estamos crescendo para a glória dele. Deus abençoe, eu amo vocês, somos a igreja do Senhor, a igreja poderosa do Deus vivo. Deus abençoe.